IPESP, todo mundo quer saber, né, por que essa decisão da XP, o que a XP falou para o IPESP, justamente para não publicar mais, não divulgar essa próxima pesquisa, falou em mudanças de metodologia, a gente queria entender pelo IPESP o que aconteceu. Olha, Fabiola, essas pesquisas que têm sido patrocinadas pela XP, elas começaram em 2018, em abril de 2018. Estão completando, portanto, 4 anos, né? Ao longo desse período, por uma plataforma, tem sido uma plataforma importante de informação para a sociedade, para os meios de comunicação. Nenhuma pesquisa foi tão constante nesse período, nesses últimos 4 anos, constante do ponto de vista de periodicidade, do que essas pesquisas, como eu disse, executadas pelo IPESP, encomendadas pela XP. Diga-se de passagem que isso constituiu, inclusive, uma mudança significativa em relação ao comportamento de bancos e instituições financeiras com relação a pesquisas de opinião pública, que, na época das eleições, são chamadas pesquisas eleitorais. E por que eu digo isso? Porque no mundo todo, Fabiola, nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, no passado, se encomendava, os bancos contratavam pesquisas em um grande volume. Em quaisquer continentes, como eu lembrei, instituições financeiras têm uma grande demanda, não é? Exercitam uma grande demanda de pesquisas. Mas essas pesquisas, até então, serviam apenas para a informação interna dessas instituições e, no máximo, dos seus clientes. Quem rompeu isso, quem mudou o paradigma aqui no Brasil foi o Banco XP, foi a XP Investimentos. E, então, contratando e divulgando essas pesquisas e tornando-as acessíveis para toda a sociedade. Obviamente, Fabiola, os clientes, o público em geral, numa eleição muito polarizada como a nossa, é natural que haja manifestações de preferências num sentido ou no outro, e, no caso, né, a XP deliberou diminuir o número de pesquisas que serão divulgadas mensalmente. Ao invés de pesquisas semanais, como nós vimos tendo desde maio, nós teremos uma pesquisa mensal agora com 2.000 questionários. É isso que foi deliberado pela Mas empresa. a motivação que, para mim ainda não ficou claro, o senhor respondeu, mas a motivação ainda não ficou clara. Eles resolveram divulgar mais espaçado, mas houve algum tipo de pressão? Porque a notícia de bastidores foi essa, né? Inclusive o senhor mesmo acabou sendo alvo até de apoiadores do presidente Bolsonaro, como ex-secretário, não sei se dá para a gente colocar aqui na tela, inclusive, o ex-secretário do presidente Jair Bolsonaro, Mário Frias, colocou nas redes sociais, inclusive, porque o Lavareda, que já foi sócio do Duda Mendonça e que estava ligado ao PT, dizendo, inclusive, que essas pesquisas que estavam saindo estavam prejudicando o presidente Jair Bolsonaro. E a XP foi meio pressionada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro justamente a suspender as suas divulgações. Teve alguma pressão política? Veja uma coisa, Fabíola, do ponto de vista do Instituto, a pressão que veio é essa que você relatou, ou seja, os seguidores mais entusiasmados, mais eventualmente radicais do presidente, robôs, né? Os robôs são muito utilizados nessas operações na internet, como todos nós sabemos, mas isso não altera a prática, não altera a rotina do Instituto, que há 36 anos desenvolve pesquisas com regularidade, com segurança, com confiança e, sobretudo, com equilíbrio. Quanto às pressões eventualmente sofridas pela XP, você há de convir que eu não sou a melhor pessoa para relatá-las, até porque eu não as conheço, né? Nós não somos integrantes daquela instituição, daquela empresa. Nós somos prestadores de Mas, serviços, professor, fornecedores desse serviço específico. Mas é natural que tenha havido, assim como a imprensa descreveu razoavelmente até o momento. tem um dado objetivo, não foi só alargado o prazo de realização das pesquisas. Tem uma pesquisa que houve agora que não foi divulgada, né? É verdade, Thales. E aí é preciso nós entendermos o seguinte, e essa é a minha interpretação dos fatos.
A XP tinha resolvido, na semana anterior, mudar o contratante, não é, dessa relação, desse produto, e colocando no lugar da própria empresa o Infomoney, que é uma organização associada ao grupo. E, durante a semana, eles fizeram a revisão dessa posição, chegaram à conclusão que isso não era interessante, que não tinha sido uma boa medida, e aí, para corrigir essa posição que julgaram equivocada, suspenderam, ou seja, suspenderam o registro dessa pesquisa, da pesquisa realizada, que, obviamente, Thales, falando com clareza, não foi a melhor solução, ou seja, a XP é uma espécie de um transatlântico, né? Ela fez uma manobra de substituição do contratante na semana passada e depois fez uma segunda manobra de cancelamento. E o transatlântico não faz duas manobras assim bruscas sem alguma consequência. No caso, houve, não é? Essa consequência, essa grande reação do público, etc. Mas o mais importante, no meu entendimento, Thales, é a disposição da empresa de dar continuidade a um projeto que tem sido exitoso, foi importante, e, como eu disse, começou lá atrás. O senhor não vê nisso Agora, um risco grande de desacreditar as pesquisas por alguma interferência? Porque o que mostra é que houve alguma interferência que impediu a divulgação de uma pesquisa já realizada em que o presidente Lula estava melhor colocado que o ex-presidente Lula, que o atual presidente. Então, não cria um risco de descrédito das pesquisas ou dos contratantes? Quem sofre mais com isso? Veja uma coisa, Thales, eu não acredito que o motivo tenha sido evitar a divulgação de mais uma pesquisa onde o presidente Bolsonaro estava em situação de não liderança, ou seja, sendo ultrapassado, mais uma na qual ele provavelmente estaria ultrapassado pelo ex-presidente Lula, porque várias se deram. Aliás, desde o ano passado, todas as pesquisas divulgadas de praticamente todos os institutos vão nessa direção. Então, honestamente, eu não acredito que tenha sido esse o motivo da suspensão e do cancelamento do registro. E digo isso com toda transparência, isso não faria sentido. A explicação que eu tive é de que essa suspensão teria sido para corrigir uma avaliação relativamente equivocada que fizeram anteriormente, que teria levado à mudança do nome do contratante no registro. Eu acho que não foi uma decisão feliz, mas isso, como eu disse há pouco, não faz desmerecer o esforço que a empresa tem feito em todo esse período de levar informações confiáveis. Com relação à credibilidade das pesquisas, eu lhe digo, Thales, que você acompanha a política brasileira há muito tempo, acompanha todo o processo político da nova República, em especial, e você sabe que o que confere credibilidade às pesquisas é o instituto que as realiza, e não o contratante. O contratante é importante porque constitui plataformas de divulgação, mas a credibilidade está associada ao instituto. E eu posso lhe assegurar, Thales, que essa credibilidade, a fidedignidade dos dados, a clareza, a transparência e a necessária competência técnica continuarão a ser características do IPESP nas pesquisas feitas para a XP ou para qualquer outro contratante. O senhor falou que, na sua primeira resposta aqui, o senhor falou que pode ter havido, sim, o senhor acha que tem havido uma pressão na XP. Aí eu lhe pergunto, bem diretamente, para o IPESP, houve uma pressão da XP para o IPESP ou não? Pressão com relação a quê, Fabíola? Com relação aos dados, à natureza dos dados, etc? Nenhuma. E essa é uma pressão que não poderia sequer ser vocalizada, porque nós não admitiríamos sequer o início de um diálogo nessa dimensão que você alude. E deve-se dizer, em nenhum momento isso foi sequer iniciado ou tentativamente iniciado pela empresa. Agora, Fabíola, eu só queria acrescentar um ponto que é importante para o nosso espectador. O IPESP foi o primeiro instituto que, no primeiro quadrimestre de 2018,
pontuou Jair Bolsonaro, então candidato, o outsider Jair Bolsonaro, com 20 pontos e mais, chegando a 23 pontos percentuais. Foi o primeiro instituto a registrar a evolução, a nítida evolução naquele início de ano do presidente Jair Bolsonaro. Então, ou seja, o IPESP tem uma única preocupação, rigor técnico. Nas Agora, pesquisas de... não, aí eu queria te perguntar sobre o pedido que está acontecendo nas redes sociais. Libera a pesquisa, libera a XP. Vai liberar ou não? Essa pesquisa está feita. Se quiser antecipar o resultado para a gente aqui, a gente vai gostar também, né, Thales? Pode antecipar aqui para a gente o resultado da pesquisa. Mas, assim, existe alguma possibilidade dessa pesquisa ser liberada diante da pressão que está acontecendo ou não? Fabíola, deixa eu esclarecer uma coisa que é importante até para quem está nos assistindo. As pesquisas, para serem liberadas, elas demandam registro no Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a nossa legislação. Quero dizer de passagem, inclusive, que acho isso uma coisa que não ajuda o processo democrático, essa necessidade de registro, esse excesso de regulação. O Brasil, na verdade, é diferenciado de outras nações democráticas que prescindem, onde se prescinde dessas exigências legais todas. Mas é necessário o registro. No momento em que o registro foi removido, foi cancelado, isso ocorreu na quarta-feira, o registro foi interrompido, pense, então, que é absolutamente impossível a liberação dos dados dessa pesquisa, porque seria flagrantemente ilegal, estaria se desrespeitando uma determinação da lei e, obviamente, isso teria pesadas repercussões, quer para o contratante, quer para o contratado, e quer também para o meio de comunicação que viesse, eventualmente, a divulgar esses dados.